Meus amados, é o meu terceiro vídeo hoje eu estou animado. Eu tinha muita coisa que eu queria falar e o trabalho não deixou por causa que estava muito complicado, muito trabalho. E eu até peguei férias também semana que vem, ficar mais tranquilo. Tem muita coisa para ficar em cima. A Erin soltou mais 2 ou 3 sonhos de menos de 3 dias ou 4 dias. E o Senhor está realmente voltando a falar novamente, porque estamos perto realmente de muitas coisas começarem a acontecer. A gente não quer ficar muito para trás, né? A gente não quer mesmo acompanhar isso. E eu queria passar a estrela de Belém há muito tempo, quando eu comecei a ver. Quando eu começo a ver coisa na tela, né? O pessoal já falando Estrela de Belém, o mundo falando. Epa, né? Não, de jeito nenhum. Aí agora eu mostrei para vocês que não é a Estrela de Belém, é a conversão entre Vênus e Júpiter. Não é Saturno. Saturno não é o que vai acontecer, é o que vai acontecer 21, não é. E também a mesma coisa quando eu vi falando que a VC é não quero falar marca da besta, né? Eu não queria falar assim. Eu comecei a mostrar também que não é de forma alguma, não é o que está escrito. Entretanto, né? Não fiquem perto dessa VC, viu? Não fiquem perto disso aí. Tudo vem da Terra, do Dragão. Como a gente vai ver o sonho, o próximo sonho amanhã que eu vou fazer no live. Então, esse sonho que, aliás, é o que eu queria falar para vocês hoje. Eu já vim 2 ou 3 dias esperando para falar, porque uma das coisas que, assim, uma das coisas que eu gosto muito, muito mesmo, se você compartilha comigo, isso é realmente saber a natureza de Deus. Vocês sabem que eu gasto muito tempo aqui explicando a natureza de Deus, né? A falar sobre o nosso Senhor. Isso mostra realmente que o nosso Senhor é vivo, que o nosso Senhor tem sentimentos. Por incrível que pareça, muita coisa você não pensa, mas tem gente que fala que Jesus não chora, outros falam que Jesus não ri, entendeu? A natureza do Senhor, né? E é uma coisa que eu nunca pensei, mas eu falei, nossa, realmente isso é muito importante conversar. Então, isso é a única coisa que me atrai mesmo, é a natureza do Senhor, conhecer profundamente quem é o nosso Rei, quem é o que nos criou. Então, bem-vindo, então, desculpa a falta de educação. Hoje são 18 de setembro. Olha, tô falando para você, né? Então, fazer hoje em vez de amanhã. Amanhã tá de jejum, aí é mais difícil, né? 18 de dezembro, 2020. Aqui é o João. Seja bem-vindo ao canal dos Mistérios de Deus. O que eu queria falar com vocês um dia aí, eu abri a Bíblia, eu faço isso de vez em quando, tá? Então vocês começaram a fazer comentário aí para mim. E uma das coisas dela, há umas coisas que eu abri, eu acredito que nesse dia, nesse momento, foi o que o Senhor mostrou para mim ler, porque Ele sabe que Ele está realmente constantemente nos meus pensamentos, e eu sempre tento entender como Ele pensa em várias coisas. É claro, a gente falha muito, né? Amanhã eu vou falar uma grande falha que eu fiz também, para os irmãos aprenderem também. Então aqui em Jó 9 foi incrível mesmo o que é falado do Senhor. Então eu só vou ler. Então Jó respondeu dizendo, na verdade, sei que é assim, porque como se justificaria um homem para com Deus? Aqui começa o problema, a gente justifica demais perante Deus, tá, gente? Deus, eu estou assim, mas eu sou desse jeito, você não está me ouvindo. A gente justifica demais perante Deus, tá? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz. Ele é o que remove os montes, sem que o saibam. Isso acontece com os filhos dele, com aqueles, vamos dizer assim, que ama ele. Ele remove muita coisa, mas ele não remove tudo, é claro, né, gente? Porque nós temos que aprender a andar no caminho dele, né? Isso acontece até mesmo com a minha família aqui, eu conversando com a minha esposa. A gente quer que meus filhos tenham uma certa experiência, mas enquanto ele está aqui em casa, a gente está praticamente isolando eles de muitos problemas, né? Mas não todos, né? A gente quer que ele aprenda. Aqui está o Senhor, ele tem a mesma coisa com a gente. Ele traz refinamento para nós, para que nós descemos
nós descemos com ele em intimidade, conhecemos ele, quem ele realmente é. E os que transformam o seu furor, o que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol e ele não nasce e sela as estrelas. Ele fala mesmo com o sol, tá? É tudo, tá? É tudo que ele cria, ele tem conversa assim mesmo. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que fez a ursa, aqui está as estrelas, acabamos de falar. A ursa, o Orion e o cetro estrelo e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. A gente sabe nada, praticamente quase nada do que ele tem criado, viu, gente? Esse é o que eu entendo, o que eu sinto, tá? Ele criou muita, mas muita coisa, a gente sabe quase nada, nada, nada. Eis que ele passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Ele já falou isso claramente, que ele faz isso com os filhos dele, com todo mundo, né? Ele passa por você, te averigua, te visita à noite. Eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá que o fezes? Que você faz? Quem fará isso? Perguntará isso para ele. Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos, quanto menos lhe responderia. Eu escolheria diante dele as minhas palavras, porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. É isso aqui que, quando eu passei por isso aqui, que eu vi que eu queria falar sobre isso, tá? Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Tá? O Senhor está muito, mas muito além, gente, do que a gente sabe, do jeito que a gente vê, tá? Mas muito além. O Rafael deu uma mensagem mais ou menos assim sobre isso. Muito, muito além. E aqui é o que está falando. Mesmo você tendo justiça, tá? Mesmo você sendo uma pessoa justa, mesmo você ser uma pessoa que está longe dos pecados, que não quebra a lei de Deus, os mandamentos dele, tá? E faz tudo que é agradável a ele. Mesmo nisso tudo, gente, a gente não está nem perto da santidade dele. Nem perto, gente, nem perto. Essa comunicação que a gente tem com ele nesse momento é por causa da misericórdia dele, e não há dúvida, a misericórdia dele e o sangue dele, tá? Mas porque ele está muito acima, tá, gente? Ele está muito, mas muito acima de nós, tá? Ele está acima dos anjos, muito mais de nós, né? Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso quereria que desse ouvidos à minha voz. Quando eu vi esses dois parágrafos, eu falei, nossa, é isso mesmo, tá? Por mais justo que você for, tá? Por menos pecado que você tenha, tá? Se você é aquele que odeia o pecado, vamos dizer assim, né? Por mais íntegro, mais tudo que você pode, assim, agradar a Deus, você não está nós não estamos nem perto da santidade dele. E ele ouve, ele dá ouvido que a gente fala, mas não significa que ele ouviu a gente. E daí a razão, eu acredito, que veio agora na cabeça, que ele fala constantemente. Eu não ouvi o que você vai falar. Quando ele falou para aqueles que desrespeitam ele, né? Não é que ele bloqueia o ouvido dele. Eu não quero ouvir, eu não vou ouvir você. Não é isso não, ele ouve o que você está falando. Mas não dá atenção. Deus ouve tudo em todo lugar, tá, gente? Ele ouve tudo em todo lugar. Não pense em você, tá? Ele não ouve certas coisas. Ele ouve tudo em todo lugar. Não existe nada no céu, no universo, na terra, entre os anjos, onde seja o que for,
que ele não ouve e está registrado. Não existe, tá? Agora o Senhor, ele procura não saber o que você está falando, etc, etc, por causa do respeito que ele tem por você, né? E daí a razão que ele vem e pergunta as coisas. Mas se ele quiser, ele lê profundamente dentro do seu coração todas as suas palavras. Continuando, porque me quebranta como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa, não me permite respirar, antes me farta de amargura. Quanto às forças, eis que ele é forte, e quanto ao juízo, quem me citará contra ele? Quem o maligno, né? O fedorento faz isso, né? Fazia, né? Citava a gente contra ele. Agora você imagina. Tamanho é o maligno, tamanho é o mal que ele tem, que ele chega perante um pai cheio de amor para os filhos dele, para falar mal dos filhos dele, hein? Você faria isso? Alguém vinha aqui na minha casa, bater na porta, para falar mal dos meus filhos. É sério? Então aí está a maldade, tá? Que o maligno tem, mas o Senhor, por causa da legalidade que ele criou na corte, né? Ele tem que ouvir os dois lados. Então aqui está: se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Aqui está o terceiro verso, tá? Que vai contrário exatamente ao orgulho. Ah, eu sou justificado. Eu sou perverso, eu sou perfeito. Que nem aquele jovem rico lá, né? Isso me chamou muita atenção, gente, porque a gente gosta de pensar dessa forma, tá? E há um perigo em a gente pensar dessa forma, porque isso pode levar a gente a endurecer o coração e você começar a pensar realmente, ou nós, a gente falar, começar a pensar normalmente que a gente é realmente perfeito. Olha, gente, se brincar, tá? Até você, o sangue de Jesus caindo sobre você, tá? A gente tem que tomar cuidado do jeito que a gente eleva a nossa justificação. Eu já era perfeito com o sangue de Jesus, então agora eu sou perfeito dobrado. Muito cuidado com isso, tá, gente? Porque nós estamos muito, mas muito longe da santidade de nosso Deus. Mas muito longe, viu, gente? O sangue de Jesus já deu uma levantada, ajudou a gente, mas está muito longe, tá, gente? É o começo. Aqui é o João falando, tá? O sangue de Jesus é o começo de uma intimidade que você vai ter com seu Deus, que vai durar uma eternidade. É o João falando aqui, tá? O sangue de Jesus, que todo mundo declara, etc, etc, você tem que ter. Mas, eu sou perfeito, tal, pelo sangue de Jesus, tal, tal. O sangue de Jesus, aqui é o João falando, é simplesmente o começo, vamos dizer assim, para limpar você, tá? Para limpar você, de você começar essa jornada de intimidade, para colocar você no quilômetro zero. Porque sem o sangue dele, nem no quilômetro zero você vai estar para correr, não é verdade? Agora pronto, agora baguncei mesmo. Veio isso agora na cabeça. Porque a intimidade do nosso Deus, tá? A natureza do nosso Deus está tão acima que o plano que ele fez de se sacrificar, derramar seu sangue por nós, vai dar para a gente não a chave de tudo lá no céu, tá? Mas vai dar para a gente simplesmente o começo dessa corrida de intimidade com ele por toda a eternidade. O começo. Aqui está, se eu me justificar, como assim? A minha boca me condenará.
Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Por mais perfeito que você pensa, por mais justificado que você pensa, sem o sangue dele, você não está nem no quilômetro zero para começar a corrida. Ou seja, para começar, acho que comida errada, corrida seria aqui na Terra, para começar o relacionamento íntimo com o seu Deus. Então, o sangue do Senhor é realmente o começo dessa intimidade infinita com o seu Deus. É lindo demais, né? Eu não sabia que eu sabia disso. Ele é muito santo, gente. O nível de nosso Deus é muito, mas muito, mas muito santo. O Rafael deu uma ideia mais ou menos do que ser, né? Ninguém consegue entender. Então ele baixa na natureza dele, entendeu? Ele baixa na natureza dele, o nosso Deus, para ter um nível de intimidade com ele. Porque ele ficando aonde ele é, e não tem limite para isso, tá, gente? Não tem limite para onde, vamos dizer assim, o nível mais alto da santificação dele. A mim, eu acho, então, o João falando, que não há limite para isso. Porque ele cria o limite da santidade dele. Ele cria e declara o que é santidade. Então vamos dizer assim, o Senhor está na santidade nível 90. Não está. Porque ele passa para 100. Você não fica nem sabendo. Porque ele que cria o nível, entendeu? A coisa é essa, por isso eu digo que ele consome ao perfeito, ao ímpio, quando a açoite é mata de repente. Então, era esses só os que eu queria falar para você. Você vê aqui, passa os navios, tem mais coisa que ele fala aqui, mas eu acho que ele... deixa eu continuando aqui. Eu acho que era isso mesmo que eu queria falar, e era isso mesmo. Então falarei e não temerei, porque não sou assim em mim mesmo. O que garante você, então, eu queria falar era esses 3 versos que, na sua justiça, tá? Quando você é bem justo, você acha que é justo, tá? E você anda aí com ódio do pecado, você faz as coisas que você sabe no seu coração que é certo ao Senhor. Você mede a você mesmo, você examina você mesmo, e você acha que você é perfeito. E depois, além disso tudo, você ainda ora e pede que o sangue de Jesus seja derramado em você. Então agora você tem tudo, né? Então agora realmente você é aquela pessoa assim que, né? Bem alto, né? Isso é o básico, gente. É o João falando. Isso é o mínimo que te dá o direito, por causa do sangue dele, de começar no quilômetro zero essa jornada de intimidade com ele. Interessante. Isso é um pouco diferente do que ele fala. É interessante. Ele é muito alto, gente. Nosso Deus, Abba, o Espírito Santo, eles são muito, muito alto em santidade, que é impossível de escrever. É impossível de escrever. E eu acho que nem os anjos do céu entendem sobre isso. Tá bom, então, a gente fica aqui até o próximo live, amanhã. Eu vou agora sair, vou para as montanhas ali. Tá um dia muito estrelado, muito bonito. Que a paz e o amor do nosso Senhor, nosso Deus, esteja sobre nós, nesse grande amor que Ele tem por nós, em nos ajudar e levar a gente para esse quilômetro zero, com o sangue dele, do Filho dele. A gente fica aqui por aqui, gente, que a paz e o amor do nosso Senhor esteja sobre suas casas, sobre vocês, sobre seus filhos e seus amigos. Tudo, 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 para a glória e a glória somente do nosso Senhor, nosso Deus. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.